O pastor que se perdeu. Já teve vontade de ajudar alguém, mas viu essa pessoa se afundar, mesmo com todas as mãos estendidas? É isso que eu quero te contar agora. Não é uma parábola. Não é um exemplo genérico. É a história real de um jovem pastor. Vamos chamá-lo de Daniel, que um dia brilhava como uma chama no meio da escuridão, mas apagou, sozinho. Daniel era um daqueles jovens que pareciam ter tudo certo. Filho de missionários, cresceu na igreja, falava com unção, pregava com paixão. Aos 22 anos, já liderava um pequeno grupo de jovens. Sua oração era profunda, seu testemunho, inspirador. As pessoas diziam: esse aí vai longe no reino de Deus. E ele foi, até que parou. Tudo começou com um elogio. Um dia depois do culto, uma jovem da congregação disse: Daniel, você é o melhor pregador que já ouvi. Tem unção de verdade. Ele sorriu, agradeceu. Mas lá no fundo, algo se mexeu. Foi só um elogio, certo? Mas quando você já está perto da borda, qualquer vento pode empurrar. Aos poucos, os elogios foram virando vício. Ele começou a esperar por eles, a procurar olhares de admiração depois da pregação, a se comparar com outros pastores. E foi aí que entrou o primeiro dos 7 pecados que Deus não permite: a soberba. Não foi um grito, foi um sussurro. Você é melhor do que eles. Você merece mais reconhecimento. Você é especial. E então veio a luxúria. Primeiro olhares demorados, depois conversas privadas, depois mensagens. A queda foi lenta, como um rio que vai cavando leito até desabar à margem. Ele racionalizava: Deus sabe que eu sou humano, todo mundo erra. Mas ele não parava. E cada vez que pecava, voltava ao púlpito com mais peso na alma e mais máscara no rosto. O pior não foi o pecado. O pior foi o endurecimento. O Espírito Santo o convenceu. Sonhos, alertas, amigos que tentaram falar, mas ele resistiu. Não é pecado, é amor. Deus não é legalista. Isso é entre mim e ele. E com cada desculpa o coração foi ficando mais duro. Até que um dia, ele simplesmente parou de sentir. Sumiu do ministério. Deixou a igreja. Cortou laços. Alguns anos depois, um antigo amigo o encontrou num bar, bebendo, com olhos vazios. Perguntou: Daniel, o que aconteceu? Ele olhou, sorriu sem alma e disse: eu perdi a presença de Deus. E depois dela, perdi a vontade de voltar. Você acha que ele cometeu o pecado imperdoável? Não sei. Mas sei que ele rejeitou a voz de Deus tantas vezes que um dia ela simplesmente parou de falar. E quando isso acontece, não é bênção que falta, é vida que se esvai. E o mais assustador, Daniel não caiu de um penhasco. Ele escorregou num chão liso, que parecia seguro. Assim como você, assim como eu. Porque os 7 pecados que Deus não permite não começam com um grito de Satanás. Começam com um sussurro. Isso não é pecado. Você merece. Ninguém vai saber. Mas Deus sabe. E o Espírito Santo ainda está te chamando. Por isso, precisamos falar do primeiro pecado que Deus não perdoa, não por condenação, mas por amor. E ele não é o que você pensa. É pior, porque envolve rejeitar a própria fonte do perdão. Blasfêmias contra o Espírito Santo. Será que você já cometeu sem saber? O pecado imperdoável. Você já xingou Deus no momento de raiva e achou que tinha cometido o pecado imperdoável? Calma. O que a maioria das pessoas pensa que é blasfêmia contra o Espírito Santo, não é. Esse pecado não é um ato isolado, é uma condição do coração. É quando você vê a obra de Deus, reconhece que é dele, mas ainda assim escolhe rejeitá-la de forma deliberada e contínua. O texto mais forte está em Mateus 12, 31, 32. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Os fariseus viram Jesus curar cegos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. E ainda assim disseram: é por Beelzebu,
príncipe dos demônios. Eles não erraram por ignorância. Eles rejeitaram a luz que tinham de propósito. Isso é blasfemar contra o Espírito. Atribuir a obra de Deus ao diabo com o coração endurecido. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você o rejeita repetidamente, chega a um ponto em que ele não força a sua presença. É como alguém que empurra a boia salvadora toda vez que ela chega perto, até que afunda. E o pior, quando isso acontece, a pessoa nem sente mais saudade de Deus. O coração está selado, a consciência morta. Mas aqui vai um alívio. Se você está preocupado com isso, se sente convicção, se quer se arrepender, então o Espírito Santo ainda está te chamando. O verdadeiro perigo não é ter medo de ter cometido pecado. É viver num estado de indiferença espiritual, onde você nem se importa mais com Deus. Não resista à voz dele. Hoje ainda é dia de graça. O segundo pecado que Deus não perdoa é mais comum do que você imagina e ele está destruindo corpos, famílias e ministérios por aí, enquanto ninguém fala sobre isso. Destruição do templo de Deus. Pecar contra o próprio corpo. Você já parou para pensar que o seu corpo não é seu? Parece loucura num mundo onde tudo é sobre autonomia, liberdade, faça o que quiser com o seu corpo. Mas a Bíblia é clara. Você é o templo do Espírito Santo. E quem destrói o templo de Deus será destruído por Deus. 1 Coríntios 3,17 não deixa espaço para debate. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Muita gente vive como se fosse dona do próprio corpo. Bebe até apagar, se entope de pornografia, usa drogas, come compulsivamente, se envolve em promiscuidade e ainda diz: Deus é amor, Ele entende. Mas e se eu te disser que pecar contra o corpo é um dos 7 pecados que Deus não permite? Não é só errar, é profanar algo sagrado. Seu corpo foi comprado com o sangue de Cristo, você não é seu, é dele. Pense assim, se alguém entrasse na casa de Deus e urinasse no altar, você acharia isso leve? É exatamente isso que fazemos quando abusamos do corpo. Sexo fora de casamento? Profanação. Pornografia? Um altar particular para um Deus chamado luxúria. Bebedeira? Entregar o controle a uma substância em vez do Espírito Santo. Drogas? Apagar a voz de Deus com química. E o pior, muitos cristãos vivem nisso aos finais de semana e pregam no domingo. Mas calma, se você está aqui ouvindo isso, ainda há esperança. O Espírito Santo está te confrontando, não para te condenar, mas para te restaurar. O corpo é o templo, e templos podem ser limpos. 1 Coríntios 6,19 diz: glorificai a Deus no vosso corpo. Não é religião, é resposta de gratidão. Você foi resgatado. Agora viva como alguém que tem valor. O terceiro pecado é tão sutil que até líderes espirituais caem nele sem perceber. E ele começa com um pensamento: eu sou melhor do que os outros. A soberba, a raiz de todos os pecados. Você já viu alguém cair do púlpito e pensou: isso nunca seria eu? Pois é, a maioria dos que caem também achava isso. O que pouca gente entende é que a soberba não começa com orgulho gritado, começa com silêncio. O silêncio diante da convicção. É quando você se compara aos outros e no fundo pensa: graças a Deus, eu não sou como eles. E assim nasce o primeiro dos 7 pecados que Deus não permite, porque abre a porta para todos os outros. Jesus nunca condenou tantos pecadores, mas foi duro com os religiosos. Por quê? Porque a soberba veste capa de santidade. É o fariseu que jejua 2 vezes por semana e agradece a Deus por não ser ladrão, injusto ou adúltero, sem ver a podridão dentro do coração. Lucas 18,14 é claro: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. A soberba é suicídio espiritual disfarçado de sucesso. Pense nisso. Satanás caiu por soberba. Ele era o querubim ungido, cheio de luz, mas pensou: subirei acima das estrelas de Deus. Isaías 14, 12 a 14 mostram o caminho da queda. 5 eu quero, 5 atras de autoexaltação. E sabe o que é mais perigoso?
A soberba espiritual faz você achar que está perto de Deus enquanto se afasta dele. Você prega, serve, dá dízimo, mas no coração você se considera melhor. E quando isso acontece, o arrependimento some. Mas há esperança. A cura para a soberba se chama humildade. E não é fingir ser humilde, é saber de verdade que tudo que você é vem da graça. Pedro era cheio de si, até negar Jesus 3 vezes. Aí chorou e foi restaurado. Se você se reconhece nisso, ainda há tempo. Peça a Deus para revelar o orgulho escondido, porque sem humildade não há salvação. O quarto pecado começa com uma palavra: quero. E ele está destruindo famílias, igrejas e nações inteiras. Tudo por trás de um altar chamado ganância. A avareza, a idolatria do dinheiro. Você já ouviu aquela frase: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? 1 Timóteo 6,10 não está exagerando. A avareza não é só querer mais, é amar mais. É quando o dinheiro se torna seu Deus, seu segurança, sua identidade. E a Bíblia é clara, isso é idolatria. Colossenses 3,5 diz: a avareza é idolatria. Pense nisso. Quantos pastores começaram com unção e acabaram presos em mansões, jatinhos, luxos? Quantos jovens trocaram a chamada de Deus por uma carreira cheia de grana, mas vazia de propósito? A avareza não começa com um salto, começa com um passo. Só dessa vez. Isso vai me ajudar a servir melhor. Deus quer que eu seja próspero. Mas, no fundo, o coração já está se desviando. O perigo da avareza é que ela se veste de bênção. Você começa a acumular, comprar, investir e chama tudo de prosperidade. Mas onde está o jejum? Onde está a generosidade? Onde está o cuidado com o pobre? Jesus disse: não podeis servir a Deus e a mamonas. Quando o dinheiro manda, Deus sai. E quando isso acontece, você já está cometendo um dos 7 pecados que Deus não permite, porque escolheu outro Senhor. Mas há esperança. A cura para a avareza é a generosidade. Jesus olhou para o jovem rico e disse: vende tudo, dá aos pobres e vem, segue-me. O rapaz foi embora triste, porque tinha muitas posses. Mas se ele tivesse obedecido, teria ganhado muito mais: vida eterna. Se você sente que o dinheiro está no controle, pare agora. Confesse, dê, liberte-se. Porque ninguém entra no céu carregando malas de ouro. O quinto pecado é tão visível que você pode vê-lo no espelho toda vez que perde a paciência. E ele está destruindo lares, amizades e ministérios, enquanto ninguém fala sobre ele. A ira, a chama que consome a alma. Você já perdeu o controle e gritou com alguém que ama? Todo mundo já passou por isso. Mas a ira que estamos falando aqui não é um momento de raiva passageira, é um fogo lento, escondido no peito, que você alimenta todos os dias com ressentimento, amargura e desejo de vingança. E a Bíblia é clara: esse tipo de ira é um dos 7 pecados que Deus não permite. Tiago 1,20 diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, quando você age movido pela raiva, não está resolvendo nada, está apenas abrindo porta para o inimigo. A ira amarga transforma um coração sensível num campo de batalha. Ela mata relacionamentos, destrói ministérios e cega a visão espiritual. Quantos lares foram quebrados por uma palavra dita na fúria? Quantos pastores perderam a unção por guardar mágoa de um membro da igreja? Jesus foi claro: quem se irar com seu irmão sem motivo estará sujeito ao juízo. Mateus 5,22. Ele não disse quem bater, mas sim quem se irar, porque a raiz está no coração. A ira não começa com um soco, começa com um pensamento: ele merece sofrer. Depois vem o silêncio cortante, o olhar frio, o boicote emocional. E quando você se recusa a perdoar, está cometendo um pecado que bloqueia o perdão de Deus. E isso é sério. Mas a cura? A solução para a ira é a misericórdia. Colossenses 3,8 diz: mas agora
despojai-vos também de tudo: ira, furor, malícia, maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Deus não pede para você fingir que está tudo bem. Ele pede para você entregar a dor nas mãos dele. Perdoar não é dizer que o erro foi certo, é decidir que você não vai mais deixar esse erro governar a sua alma. Se você sente esse fogo dentro, pare, ore, peça ajuda, porque a ira não queima só o outro, ela te consome por inteiro. O sexto pecado é tão silencioso que você pode estar cometendo enquanto come, e ele está matando sua espiritualidade, sua saúde e sua comunhão com Deus, um prato de cada vez. A gula, o pecado que escraviza pelo prazer. Você já comeu um pedaço de bolo e pensou, só mais um, e acabou comendo metade da travessa? Parece inofensivo, mas a gula não é só comer demais. É quando o desejo domina a vontade. É escravidão disfarçada de prazer. E a Bíblia é clara: quem se entrega à gula está cometendo um dos 7 pecados que Deus não permite, porque está colocando o corpo acima da alma. Filipenses 3:19 fala de homens cujo Deus é o ventre. Eles vivem para satisfazer os desejos e sua glória é sua vergonha. Isso não é só sobre comida, é sobre qualquer desejo que você prioriza acima de Deus. Comida, compras, entretenimento, sono, redes sociais. A gula espiritual é quando você preenche o vazio com qualquer coisa, menos com Cristo. E o pior, ela mata devagar. Diabetes, depressão, preguiça, baixa autoestima, tudo começa com uma escolha repetida. Provérbios 23:2 diz: se te assentares para cear com um governador, atenta bem para o que se acha diante de ti. É uma metáfora. Você precisa vigiar o que coloca dentro de si, porque o que entra na boca pode estragar o corpo, mas o que entra no coração pode destruir a alma. A gula não é pecado por causa do alimento, é pecado por causa do coração descontrolado. Quando você não domina seus desejos, você não está pronto para liderar, servir ou ouvir a Deus. Mas há libertação. A cura para a gula é o domínio próprio, um dos frutos do Espírito. Gálatas 23:3. Não é dieta, é disciplina espiritual. Você precisa substituir o vício por adoração. Jejuar não é só abster-se de comida, é treinar o espírito para vencer a carne. Se você sente que está escravizado a um prazer, pare hoje. Peça a Deus força. Busque ajuda, porque templo de Deus não pode ser escravo do estômago. O sétimo e último pecado é tão silencioso que você pode estar vivendo nele agora, achando que está em paz com Deus. E ele está matando sua fé, um dia de cada vez. A preguiça, a morte lenta da alma. Você já adiou um chamado de Deus dizendo, amanhã eu começo? Pois é, a preguiça não é só dormir demais ou não ter ânimo. É quando você sabe o que deve fazer, mas escolhe não fazer. E a Bíblia é clara, a preguiça é um dos 7 pecados que Deus não permite, porque é uma rejeição silenciosa da graça, do chamado e da unção que Ele te deu. Provérbios 13:4 diz, a alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes será fartamente satisfeita. Pense nisso. Quantos chamados foram enterrados embaixo de cobertores? Quantos dons foram sepultados por falta de disciplina? A preguiça não grita, ela sussurra. Você pode descansar mais um pouco. Deus entende. Outro vai fazer. Mas cada vez que você obedece esse sussurro, sua sensibilidade espiritual morre um pouco. Você deixa de orar, de ler a palavra, de servir, até que um dia o fogo se apaga. Confiança.
e desperdiçou. E sabe o pior? A preguiça espiritual é camuflada de tempo de descanso, mas na verdade é medo, comodismo e desobediência. Mas há esperança. A cura para a preguiça é a diligência. Provérbios 6,6 ordena: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. A formiga não tem chefe, não tem força, mas se prepara no verão para o inverno. Você precisa agir antes de sentir. Comece pequeno, ore 5 minutos, leia um capítulo, ajude alguém, porque o reino de Deus não é para os que têm tempo, é para os que fazem tempo. Se você sente que está parado, levante. Deus não te chamou para enterrar o talento, Ele te chamou para multiplicar. E aí, você chegou até aqui. Será que foi por acaso? Ou será que o Espírito Santo te trouxe porque sente um aperto no seu coração? Olha, eu não sei qual desses 7 pecados que Deus não permite está te prendendo. Mas sei que se você está sentindo isso agora, ainda há tempo. Ainda é dia de graça. Ainda é tempo de arrependimento. Porque o maior perigo não é ter caído, é achar que já está longe demais para voltar. Mas ouça isso. Deus não desiste de você. Ele ainda te chama, ainda estende a mão, ainda perdoa, se houver arrependimento verdadeiro. Então me responda, você vai continuar fugindo ou vai parar hoje? Vai continuar enterrando o talento ou vai investir na unção que Ele te deu? Vai continuar se destruindo por dentro ou vai entregar o controle a Jesus? Se você sentiu esse chamado, pare agora. Feche os olhos e diga do fundo do coração: Senhor, eu me arrependo. Limpa o meu templo, quebra a minha soberba, liberta-me da avareza, da luxúria, da ira, da gula, da preguiça. E se um dia eu rejeitei o teu Espírito, hoje eu te recebo de volta. Enche-me do teu Espírito Santo. Eu entrego minha vida a ti, para sempre. Se você orou isso com sinceridade, sua vida nunca mais será a mesma. Porque o perdão existe, a restauração existe e a salvação ainda está à disposição, mas não para sempre. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia da salvação. Se este vídeo tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal. Ative o sininho, porque aqui falamos a verdade com amor, sem medo, sem religiosidade, mas com unção, porque almas estão em jogo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.